Sejam muito bem-vindos ao Movimento Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Sim, nós estamos iniciando esse podcast como uma nova série, na verdade, para refletirmos sobre o livro de Atos, que foi escrito pelo médico e evangelista Lucas. Primeiro, ele escreveu um evangelho que é conhecido como o Evangelho de Lucas. Ele escreveu relatando em detalhes, com precisão, sobre a promessa sobre a vinda do Messias, o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. E logo em seguida, ele escreve o livro de Atos, dando continuação a esse ministério pelos Atos dos Apóstolos. Sim, então nós vamos começar hoje a leitura do livro de Atos com vocês. Vamos meditar a cada dia, a cada novo podcast que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês. Nós juntos vamos aprender sobre como foi esse início da igreja, o que Jesus fez após a ressurreição, porque Atos inicia logo após que Jesus ressuscita, né, meu amor? Exatamente. O propósito desse podcast é que, mais do que cobrir extensivamente e ensinar tudo sobre o livro de Atos, nós queremos, na verdade, gerar reflexões e curiosidades para que, como uma consequência, você possa desenvolver a sua vida de oração, de amor a Deus e também de amor ao próximo. Então, nós te convidamos a acompanhar essa série, que vai ser uma jornada extensa. Nossa ideia é, a cada episódio, lermos um capítulo inteiro, como hoje a Rafa disse, vamos ler Atos capítulo 1, vamos refletir sobre cada capítulo e, ao final, também trazer algumas perguntas para sua reflexão e orar pela sua vida e pela sua família. Vamos lá, então. Sim. Sejam muito bem-vindos ao Movimento Família e Fé, um movimento de família, um movimento de fé a partir dos lares. Nós queremos começar, então, com a leitura de Atos, capítulo 1. Pedimos ao Espírito Santo entendimento e revelação, que o Senhor abra, meu Deus, os nossos olhos para vermos as belezas da Tua palavra, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para recebermos e também compartilharmos as boas novas da Tua palavra. Oramos e Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então começa assim. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele, Jesus, lhes respondeu: Não compete a vocês saber as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, foi elevado às alturas. Jesus, após a sua ressurreição e esse tempo com os discípulos, sobe às alturas, sobe em algum lugar do céu, onde ele está hoje, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então, eles voltaram a Jerusalém desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres entre eles, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles.
Então, que diz esse valor da oração também. Jesus fala sobre o Espírito Santo, aqui eles estão trazendo esse conceito sobre oração no verso 14, Atos 1:14, e continua: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, as moedas com as quais Judas vendeu Jesus, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. E o campo passou a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, e aqui ele menciona o Salmo 69, quando diz: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e também que outro ocupe o seu lugar. É uma escritura que vem de Salmos 109. Portanto, Pedro continua: é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o dia, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, que era chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E depois disso eles oraram. Senhor, tu conhece o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes e caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O livro de Atos, então, vai nos apresentar a história do cristianismo, a começar com a história da igreja. Nós vemos aqui, observe desde o início, que Jesus passou alguns dias com os discípulos após a sua ressurreição, conversando sobre o reino de Deus. Isso não aconteceu apenas após a ressurreição, mas a mensagem de Jesus durante o seu ministério, como Lucas registrou no Evangelho, era sobre o reino de Deus. Mateus também registra Jesus pregando sobre o reino de Deus mais de 200 vezes. Jesus usa o termo reino de Deus nos seus ensinos. Ele usa a palavra igreja duas vezes em Mateus 16 e Mateus 18, mas ele fala sobre o reino de Deus mais de 200 vezes. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, vai nos mostrar também que a igreja é uma parte fundamental do reino de Deus, super importante se você quer ter relacionamento com Jesus e relacionamentos saudáveis com outras pessoas, para você e para a sua família ser parte da igreja. Eu e a Rafa não estamos aqui falando da igreja prédio ou da igreja institucional, mas da igreja que é a comunidade dos crentes em Cristo Jesus. Essa igreja ela é uma parte importante de algo maior que o livro de Atos vai nos apresentar, que é a dimensão do reino de Deus. E Sim. esse podcast, essa leitura do livro de Atos, tem o propósito de trazer uma conexão entre como nós podemos aplicar esses princípios do reino de Deus na nossa vida diária. Né, Sim, Rafa? e um dos princípios que nós podemos ver aqui é o princípio da espera, que Uhum. Jesus pede para eles esperarem ali em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. Então, tantas vezes na nossa vida nós somos tão apressados. Eu sou apressada, às vezes quero alguma coisa rápido, quero fazer algo rápido, e muitas vezes há esse princípio do reino de Deus na nossa vida. Nós precisamos esperar, não de uma forma que seja porque nós não estamos nos importando, mas esperar porque há um cuidado, um direcionamento e um tempo certo de Deus para Uhum. cada coisa, né, Sim, Tiago? nessa semana mesmo eu fui convidado por um rapaz que eu estou encontrando para estudar a Bíblia juntos e orar com eles, discipulando esse rapaz, e eu estava preocupado porque ele disse que estava passando um problema, precisava compartilhar algo comigo. Eu já estava tanto orando por aquele encontro quanto esperando o que será que ele estava atravessando. E era basicamente uma dificuldade de espera por uma promessa de Deus.
Ele me disse que envolvia o nome de uma outra pessoa que naquele momento ele ainda não poderia compartilhar comigo, mas ele falou, ele tinha promessas de Deus, as quais ele esperava, mas ao mesmo tempo que ele sabe no seu coração da convicção dessa promessa de Deus, ele também vê cada dia que passa vai se tornando mais difícil essa promessa se tornar realidade. E eu pude me encorajar com o exemplo de Abraão e Sara, que receberam tanto a promessa de terem um filho, como também de herdar a terra de Israel. Imagine com o passar dos anos, o livro de Gênesis relata a história do patriarca Abraão. A cada ano que ele ia envelhecendo, parecia mais impossível o cumprimento daquela promessa na vida dele. E quando Sara entra, ao invés de esperar e decide botar a mão, controlar a situação, tentar dar uma ajuda para Deus, a situação se torna apenas pior, porque não é assim que nós herdamos as promessas de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus, nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós a partir de um período de espera, que envolve também oração, né, Rafa? Sim, e nós Confiança em Deus. Sim, nós vemos aqui relatando sobre os irmãos orando também. Então, esse início da igreja é marcado por essa espera, pela Uhum. vinda do Espírito Santo, por esperar, por esse poder, por essa força, por essa instrução que vem de Deus através do Espírito Santo e também por oração. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto e oramos pouco? Tantas vezes nós estamos tentando soluções, talvez procurando na internet, usando. Hoje em dia eu uso tanto o chat GPT, né, para ver o que que responde sobre determinado assunto. Às vezes nós vamos lá buscar no Google ou no chat GPT ou em outras pessoas, mas nós temos também esse recurso que é o principal recurso, o primeiro recurso para nós colocarmos diante de Deus em oração as situações que estão diante de nós, para Sim. Deus nos dar sabedoria, para Ele trazer direção a cada um de nós. Exatamente. Uma outra história que me vem à mente quando eu penso em espera foi o meu relacionamento com a Rafa. A Rafa foi a minha primeira namorada. Por muitos anos, durante a minha adolescência, eu orava e pedia a Deus uma esposa. Eu já sabia, inclusive, do chamado que Deus tinha na minha vida para fazer ministério, encorajar outros na fé. E a Bíblia diz que se uma pessoa quer exercer o episcopado, se ele quer exercer o ministério, isso é um ótimo dom, é um ótimo chamado, mas para isso é necessário que tenha uma esposa, que tenha uma casa sob governo, sob ordem. E eu sabia que Deus tinha a promessa de uma esposa para mim, mas quanto mais os anos passavam, eu, com a minha cabeça tão imatura, pensava: se até hoje eu não consegui encontrar uma namorada, não consegui ter uma namorada, tá ficando cada vez mais difícil. E como eu sou grato por ter esperado em oração, à medida em que eu orava, aquela promessa no meu coração de que Deus tinha uma esposa, uma família, um ministério para mim, iam se fortalecendo e ao mesmo tempo essa oração diante de Deus, com gratidão pelas promessas dele e pela certeza de que ele é fiel, vinha trazendo paz ao meu coração para esperar o tempo dele. E a Rafa chegou no momento certo da minha vida, quando já estava um pouco mais maduro, começando a faculdade, começando a trabalhar, e como eu sou grato pelo nosso casamento, pela família que Deus nos deu e pelo ministério que nós podemos desenvolver juntos. E esse ministério, nós temos aprendido, se manifesta a partir das casas, não é, Rafa? Como nós Sim, vemos no livro de Atos, a partir da sim. própria família. Sim, dentro da família, dentro das pessoas que iam se reunindo, ali em Atos também nós podemos ver que ele fala o ajuntamento inicial ali de irmãos que estava e Pedro trazendo à memória os ensinamentos, aquilo que Jesus falou, a palavra de Deus, e é isso que nós queremos também, que a nossa casa seja esse lugar onde nós estejamos orando, Uhum. meditando na palavra de Deus e crescendo como igreja dentro das nossas casas, principalmente, inicialmente com os nossos filhos, mas trazendo outras pessoas para dentro desse contexto, ensinando, discipulando e ajudando outras famílias também a viver aquilo que Deus tem para nós. Porque hoje em dia, tantas coisas distraem e tentam destruir as famílias, mas nós queremos a cada dia, através da palavra de Deus, através da fé, trazer o fortalecimento das famílias. Esse é o desejo do nosso coração, Sim. essa é a nossa oração, e nós queremos muito que cada lar que se una a nós, que queira aprender mais de
de Deus possa ser um lar, esse lar de acolhimento, esse lar de compartilhar da palavra de Deus e compartilhar daquilo e receber também as bênçãos, a paz, a saúde, aquilo que Deus tem para cada, de promessa para cada família. Sim. Assim como Atos mostra que a igreja, a expansão do reino de Deus se dá ouvindo as palavras de promessa de Jesus, recebendo o poder do Espírito Santo, eles também começam se fortalecendo como uma comunidade, como famílias saudáveis, como um grupo de líderes saudáveis. E aí eles podem, de forma natural, transbordar essa vida de Jesus, o poder do Espírito Santo, o amor de Deus, generosidade e tantas coisas lindas, além de perseguição que nós vamos ver no decorrer do livro de Atos, toda vez que nós nos comprometemos para experimentar a vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus, há resistência, mas nós temos conosco aquele que é maior do que o mundo. Jesus encoraja os discípulos a permanecerem em Jerusalém, a guardarem pelo Espírito Santo e desenvolver essa comunidade, porque havia uma grande expansão diante deles. E é sobre isso que nós vamos ver também nos próximos capítulos. Nós vivemos uma vida, uma fé pessoal, uma fé a partir da nossa simplicidade, dos recursos que eu tenho, do que eu sei, do que eu tenho, do que eu posso fazer, para que Deus possa nos colocar sobre mais, sobre algo maior, para a glória dele. Então, nós queremos te convidar a refletir sobre duas perguntas que nós colocamos aqui hoje. A primeira é: em que área da minha vida Deus está me convidando para esperar? Qual área da sua vida Deus tem te convidado a esperar nele? E a outra pergunta diz: como posso viver a minha fé cristã de forma mais intencional no meu contexto de hoje? Como nós podemos viver a nossa fé? Como nós podemos refletir isso a outras pessoas também? Então, nós deixamos para a reflexão de vocês, que nós possamos aqui continuar. Esse é o primeiro capítulo de Atos, mas tem Sim, tantas coisas aqui para juntos nós aprendermos. Eu peço também, nós pedimos a vocês, se vocês têm alguma outra compreensão, alguma outra revelação, pode deixar aí nos comentários do vídeo, seja em qual meio você está acessando esse vídeo, ou também você pode mandar um e-mail para nós com a sua contribuição ou com a sua sim. pergunta, contribuição explicando algo diferente sobre a revelação que Deus tem sobre esse texto para você de Atos 1, ou se você tem um pedido de oração, né, irmão? Podia Sim. compartilhar o e-mail. Exatamente. Eu e a Rafa vamos orar por você e pela sua família, pelo seu grupo agora, mas deixamos aqui o e-mail disponível, como a Rafa disse, para você enviar pedidos de oração, testemunhos ou alguma contribuição acerca da sua compreensão sobre o livro de Atos, a história da igreja e como o reino de Deus tem se expandido a partir da sua experiência. O e-mail é info@familiaefé.com. info@familiaefé.com. Vamos orar? Quer orar para a Sim, gente, por vamos favor? orar. Pai, Nós te muito damos, ó obrigada. Nós Deus, te louvamos, te dizemos teu agradecemos santo e nome. declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro que compara o Senhor. E eu peço, Pai, que cada um de nós que estamos aqui juntos, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais do Teu reino, da Tua verdade, da Tua justiça, de quem o Senhor é, que o Senhor venha, Pai, nos ensinando, nos Sim, trazendo Deus. sabedoria, discernimento, ajudando-nos, Pai, a esperar quando é necessário, ajudando-nos, Pai, a priorizar a vida de oração, colocando diante de Ti, com ação de graças, Pai, e colocar os Sim, nossos Deus. pedidos diante de Ti. Nós sabemos que o Senhor é o Sabemos Deus que da tua vai causa. trazer a direção, trazer a paz, Sim, trazer, Pai, aquilo que nós precisamos. Nós confiamos em Ti. Então, abençoe essa família, essa pessoa, seja essa pessoa que seja casada, solteira, divorciada, seja em qual estado que ela esteja agora, Pai, mas que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor alcance os nossos corações Sim, e fale conosco. Pai, faça obrigado por assim, esse Senhor. primeiro capítulo de Atos, que o Senhor Jesus. continue abençoando toda essa leitura, toda essa jornada que nós teremos juntos. Nós apresentamos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. No próximo episódio, vamos conversar sobre Atos, capítulo 2, o cumprimento de uma linda profecia que Joel havia anunciado, conforme está registrado em Joel, capítulo 2 também. O Espírito Santo vem no dia de Pentecostes sobre os discípulos, empoderando-os, de modo que as pessoas ao redor não podiam compreender como que esses homens comuns são tão cheios de ousadia, tão poderosos no cumprimento da missão deles. Te convidamos a aguardar com expectativa e acompanhar conosco o próximo episódio,
E se você se lembra de alguém agora que pode ser abençoado com essa reflexão que eu e a Rafa acabamos de compartilhar, por favor, envie o link desse episódio agora, seja você que está escutando no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube ou em qual canal seja, por favor, compartilhe com mais alguém e continue conosco no movimento Família e Fé. Nós amamos vocês e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um abração, fiquem com Deus.